Ahn, Oi, gente, tudo bem com vocês? Hoje eu vou tentar fazer um resumo rápido e vai ser a matéria da nossa próxima prova, uma parte dela. Eu vou tentar fazer um vídeo de Revolução Francesa depois, no final de semana, tipo assim, mas hoje eu vou falar sobre Napoleão e Congresso de Viena. Acho que vai ficar até rapidinho. E eu tô usando de cola o livro normal, o meu caderno. E esse livro aqui, que é super legal, que fala um pouquinho sobre Napoleão também. Só uma parte dele fala sobre Napoleão, mas ele é muito legal. Então, eu vou começando é ótimo, pelo Napoleão. Muito bem. Então, assim, só lembrando bem de leve, teve a Revolução Francesa e tal, só que terminou com o golpe de 18 de Brumário. E o Napoleão, que já estava bem famosinho no exército, ele era muito popular, porque ele era um general importante lá no exército. Ele se deu bem. Ele, ele era um cônsul, ele era o primeiro cônsul. Mas ainda assim ele partilhava o poder com dois outros caras. Só que o poder dele cresceu e logo ele se tornou cônsul vitalício. Vitalício. Cônsul vitalício. Ou seja, o que antes ele era para ser cônsul por 10 anos, agora ele seria pelo resto da vida. Então, isso foi decidido por um plebiscito. O pessoal gostava muito dele. E depois de um tempo ele foi coroado imperador da França. Inclusive, na cerimônia de coroação, o Papa Pio VII, sei lá, que tinha vindo de Paris, que tinha ido para Paris especialmente para coroá-lo, na cerimônia ele tomou a coroa das mãos do Papa e se coroou. Que mostra, tipo assim, quanto que ele achava que ele era superior e top e ultrapassava os poderes religiosos e etc e tal. E uma coisa que é importante pra gente entender sobre a Revolução, sobre o período napoleônico, é que o período napoleônico meio que consolidou o caráter liberal e burguês da Revolução Francesa. Ele consolidou as conquistas da burguesia e do campesinato que eles tinham conseguido na Revolução. E também o Napoleão, muitos textos, inclusive, chamam o Napoleão de soldado da Revolução. Porque onde ele ia, ele queria espalhar os ideais da Revolução Francesa, esses ideais de liberdade e tal. Ele era muito empenhado em tirar as monarquias absolutistas, ele queria acabar com o absolutismo, instaurar a república, etc e tal. Não instaurar a república, mas acabar com o absolutismo e essas coisas. E onde ele ia, ele espalhava os ideais da Revolução Francesa. Por isso que, inclusive, em alguns lugares ele não foi bem aceito, mas ele foi levando os ideais lá por onde quer que ele ia. E assim, então tá. O Napoleão, ele chegou no poder e tal, e ele fez algumas coisas boas. Ele aprovou um código napoleônico que deu direito à propriedade privada, colocou o casamento civil, igualdade entre todos perante a lei, direito à liberdade individual. Ele também divulgou o catecismo napoleônico, que ensinava como que as pessoas deviam se portar diante de Deus e diante do imperador. Ele incentivou a educação, criou liceus lá. Ele deu concessões aos camponeses, manteve a reforma agrária, facilitou o acesso à propriedade de terra, estimulou o desenvolvimento da indústria, criou o Banco da França e adotou uma política protecionista onde ele colocava grandes impostos nos produtos importados. E tá, isso aí que ele fez. Umas coisas boas, inclusive medidas econômicas e culturais e etc e tal. E isso, e tá. E aí o Napoleão, ele queria derrubar de uma vez por todas o absolutismo. E aí ele começou a invadir os países, a criar um monte de guerras e tirar os reis do poder e tal, os reis absolutistas, como por exemplo, ele tirou o rei da Espanha e colocou o irmão dele no poder no lugar. E aí tá. E aí ele foi conquistando um de território e meio que já tinha conquistado meio que a Europa inteira. E aí nisso ele tava querendo conquistar a Inglaterra. E nisso ele se deparou com um problema, mais ou menos, dois problemas. Primeiramente, a Inglaterra era inimiga da França desde o século XVIII. E assim, ela
não tava muito afim de receber o Napoleão lá, obviamente. E outra coisa, que a Inglaterra era uma ilha. E Napoleão lá, para ele chegar lá e conquistar a Inglaterra, ele teria que ir para aquela ilha e travar, obviamente, uma batalha naval. E a Inglaterra tinha melhor navegação e tal, os franceses provavelmente iam perder. E aí o Napoleão tentou invadir a Inglaterra, mas ele perdeu uma batalha lá, naval. E aí o que ele tentou fazer? Ok, ele tinha, tipo assim, a Europa inteira. Então o que ele fez? Ele instaurou o bloqueio continental na Inglaterra. Ou seja, ele impediu, ele fez os países, proibiu os países europeus, aliados ou não, de comercializarem com a Inglaterra. Ele fez isso com um duplo objetivo, para enfraquecer a Inglaterra, para ele conseguir conquistá-la futuramente, e para fortalecer a França, porque sem a Inglaterra, que era o maior provedor comercial da Europa, a França que teria que ser esse provedor, e isso faria crescer a economia da França. Tipo assim, isso pensando. Mas o que aconteceu de verdade foi que a França, ela não foi capaz de suprir toda a demanda da Europa, todo o comércio e o mercado europeu. E a Inglaterra meio que compensou um pouco o bloqueio continental, comercializando com a América. Ela não saiu tão prejudicada quanto a França imaginava que ela sairia por causa desse comércio com a Inglaterra. Então, meio que foi um fracasso. E aí, Napoleão, ele também... Uma coisa interessante que ocorreu, que quando Napoleão conquistou a França, ele também anexou Portugal. E por causa disso que a família portuguesa, a família real portuguesa, fugiu para o Brasil em 1808. E aí, no futuro, vai dar aquelas coisas todas, o Brasil vai declarar independência, monarquia e etc e tal. Tudo começou por causa do Napoleão. Ok. Então, Napoleão já desistiu lá da Inglaterra. O que a gente vai fazer? Ok, não podemos ir para cá, então vamos para cá. E aí eles foram atacar a Rússia. E ok, a Rússia é um país grande e tal, ok. Eles foram entrando na Rússia sem nenhuma resistência. Até porque a tática dos russos era uma tática muito interessante, que se chama terra arrasada. Então é tipo assim, os franceses estão vindo atrás de nós. O que a gente vai fazer? Vamos destruir toda a cidade e ir pra frente. Porque aí os franceses chegavam e encontravam tudo queimado, tudo estragado, não tinha nada, não tinha suprimento, não tinha comida, não tinha nada, não tinha como se abastecer. E aí os soldados franceses tinham fome e ficavam doentes e muitos deles desertavam. E Napoleão, inclusive, chegou a tomar Moscou, só que assim, aí tá, ele tomou Moscou e ficou lá esperando que o pessoal, os russos, se rendessem. Isso não aconteceu. E aí os russos ficaram lá caladinhos esperando o inverno chegar. E chegou o inverno lá, menos 40 graus, e os franceses, que já estavam meio mal por causa dessa técnica lá da terra arrasada, acabaram ficando doentes e morrendo e tal, e tiveram que fugir. Porque, assim, uma das características do exército do Napoleão é que ele nunca recuava, ele sempre ia em frente. E aí, essa foi, tipo assim, a primeira vez que eles tiveram que recuar, e o exército tava arrasado, morreram, tipo assim, 400 mil pessoas nessa batalha e tal, e o exército tava fraco. E isso, o exército voltou pra França fraco, ele não tava capaz mais capaz de deter os outros inimigos que estavam se levantando contra a França. Então, o exército alguns países estavam retomando o poder, e o exército, para piorar essa situação, ainda perdeu. Napoleão foi derrotado na Espanha. Por quê? A Espanha é um caso importante. O que estava rolando na Espanha? Napoleão tomou o poder na Espanha, colocou o irmão dele no lugar. Só que o que aconteceu? A Espanha, chegou lá Napoleão e tirou a Inquisição do poder e tudo mais. Só que os espanhóis, eles tinham um senso muito nacionalista, assim. Então eles não gostavam de ter um monte de franceses chegando lá e tomando poder. E os próprios espanhóis se posicionaram contra isso e lutaram contra o Napoleão. E conseguiram derrotá-lo. E aí restauraram a monarquia que tinha na Espanha, restauraram a Inquisição e tal, essa coisa toda, que foi muito retratada na arte também, por exemplo, o Francisco Goya, com as obras de arte dele, etc e tal. E eles foram derrotados na Espanha.
Acho que tem até uma coisa aqui a mais que eu tinha marcado. Até porque, uma coisa importante, uma coisa interessante, porque o Napoleão, quando ele chegou no sucesso, no poder, ele meio que determinou o recrutamento oficial para o exército. E antes, o exército era basicamente composto de mercenários. Então, isso gerou maior nacionalismo, que foi também uma das razões dos franceses e dos espanhóis e tal. Porque, tipo assim, até hoje, o Napoleão é uma figura um tanto emblemática. Se você chegar, por exemplo, na França, as pessoas não sabem se ele foi um tirano ou se ele foi um herói, justamente por causa dessa história toda de nacionalismo. Por exemplo, na Espanha eles não gostavam do Napoleão, mas muitas nações se tiraram bom proveito das leis do Napoleão e tal, e dessas coisas todas. É uma coisa contraditória. E tá. E aí ele foi derrotado na Espanha, e aí em 1814 Paris foi invadida pelos inimigos de Napoleão e ele foi obrigado a abdicar. E aí mandaram ele para uma ilha do Mediterrâneo chamada Ilha de Elba. E o Napoleão, ele é essa pessoa muito engraçada e ele deu um jeito de convencer os cárceres que cuidavam dele na prisão a se juntarem a ele. Então ele, acompanhado de umas 100 pessoas, saiu dessa ilha que ele estava preso lá e foi para a França e retomou o poder na França. Foi chamado Governo dos 100 Dias, porque ele ficou 100 dias no poder até a galera responder. E aí ele foi derrotado definitivamente na Batalha de Waterloo em 1815. E aí, depois dessa doideira toda que voltou, saiu, decidiram tirar ele de cena de uma vez por todas e mandaram ele lá pros quintos dos infernos, pra uma ilha no sul da África, chamada Ilha de Santa Helena. E aí foi nessa ilha que ele morreu, depois de um tempo, depois de alguns anos. E tipo assim, disse que ele morreu de úlcera ou talvez de câncer no estômago, mas os mais conspiradores dizem que ele foi lentamente envenenado pelos cárceres dele. Então assim, você acredite no que você quiser. Mas provavelmente foi câncer ou úlcera, tanto que nas pinturas ele era retratado lá com a mão debaixo da roupa, sei lá, no coração, sei lá, por causa da dor que ele tinha. Ok. Eu tô falando rápido, não sei se tá muito confuso, mas tô tentando fazer uma coisa rápida. Muito bem, então agora, Congresso de Viena, em 1815. O Congresso de Viena meio que foi uma resposta para os eventos da Revolução Francesa e do período napoleônico, que eles foram decidir, e agora, o que vai ser da Europa, e agora, o que a gente vai fazer? E ainda que tenham estado muitos países representados, as decisões mais importantes foram tomadas pelas 5 potências que estavam lá, que era a França, ironicamente, que estava lá, a Inglaterra, a Áustria, a Prússia e a Rússia. A França, eles mandaram um representante pra lá. O representante não deu muito pitaco não, mas foi uma presença importante. Até porque depois que o Napoleão foi exilado, o irmão do rei Luís XVI, que foi 16 ou 15, sei lá, que foi guilhotinado na Revolução Francesa, tomou o poder. Então a França voltou a ser uma monarquia. Então assim, as coisas estavam um pouco tranquilas, assim, um pouco mais tranquilas do que se prosseguisse toda aquela coisa da revolução e tal. E aí, ok, estamos todos reunidos aqui, vamos decidir o que vai ser do rumo da Europa. E aí eles foram retomando as bases do antigo regime. Eles foram voltando as famílias reais no poder e tal, como por exemplo a família da França, a família da Espanha, a família da Inglaterra, a família de Portugal e tal, restauradas essas dinastias absolutistas que o Napoleão tinha tirado do poder. Teve a restauração do antigo regime, dos privilégios da nobreza e do clero. E também foi elaborado um novo mapa europeu com base nessa coisa de compensação. Tipo assim, pra nenhum país sair mais forte ou mais fraco do que o outro, pra sair uma coisa meio compensada, assim, meio equilibrada.
também foram contidos, com essa retomada do antigo regime, foram contidos os movimentos liberais, nacionalistas e a luta anticolonial das colônias que queriam se independer, ficar independentes das suas metrópoles. A Inglaterra, em relação a essa coisa das colônias, ela se manteve neutra, assim, ela meio que não falou muita coisa, porque nessa época a América Espanhola estava começando a pensar em virar independente, e e a Inglaterra estava interessada no que isso poderia dar, assim, no comércio e etc. Também esse princípio do equilíbrio, de fazer cada país, não para ter um país mais forte do que o outro, para dividir território, essas coisas, foi para tentar evitar novas guerras e para que nenhuma nação saia fortalecida ou enfraquecida para começar uma nova expansão, para não ter essas guerras todas lá de conquista da Europa de novo. E também uma coisa importante foi que surgiu um acordo conhecido como Santa Aliança, que foi entre a Áustria, a Rússia e a Prússia, que eram 3 países cristãos. A Rússia era ortodoxa, a Prússia era protestante, a Áustria era católica, creio, não sei, mas eram três países cristãos. E a Santa Aliança foi um organismo criado para zelar pela ordem estabelecida em Viena. Então ela, tipo assim, ela dava aos países da Santa Aliança o poder de intervir nos países que estivessem ameaçados por movimentos nacionalistas e liberais. E eles também poderiam intervir nas colônias que estivessem se rebelando contra as metrópoles. E a Inglaterra não aderiu à Santa Aliança justamente por causa desse interesse aí, dessa vontade dela que tinha de ver o que ia rolar com esses movimentos que estavam começando a ter na América Espanhola. E aí... e é isso. E, tipo assim, o Congresso de Viena, ele deu um novo fôlego ao absolutismo, só que não deu muito certo, porque logo depois já não deu mais espaço ao absolutismo, teve Revolução Industrial, a América Espanhola começou a ficar independente, depois o Brasil, e depois tanto de coisa, e aí o liberalismo, e aí no futuro Primeira Guerra Mundial e tal. Então, assim, foi uma paz meio que momentânea. E é isso. Creio que seja só isso. Obrigado pela atenção. Eu sei que deve estar meio confuso, mas é isso, galerinha. Um beijo para vocês.